Qual jovem não sonha em ser jogador de futebol? Mas não é só um sonho, eu não fui um sonho, eu fui uma realidade. Eu cheguei lá. Eu joguei no Maracanã com 80 mil pessoas. Eu joguei com os melhores jogadores da minha época, e alguns até hoje estão jogando. Eu adquiri uma doença chamada síndrome nefrótica, e os médicos disseram que eu não poderia mais praticar nenhum esporte. Mas foi através dessa doença, dessa enfermidade, que eu, como muito criança ainda, comecei a jogar futebol, só que jogava no gol, né, porque eu não podia correr, não podia fazer muito esforço. E foi justamente pelo meu tamanho, pelo meu porte físico, que eu comecei a me destacar, né, na posição de goleiro. E eu fui com 13 anos de idade, eu fui para o Rio de Janeiro fazer teste no Fluminense. 2 meses depois, eu já tinha sido aprovado, já estava morando lá na concentração do time, já estava fazendo parte, né, do elenco de juvenis naquela época. E dali para frente eu comecei a me destacar. Eu sou contemporâneo do Júlio César, que é goleiro, né, jogou na seleção, do Elton, que é goleiro do Porto, de Portugal. Tenho amizade muito grande com o Léo Moura, que jogou muito tempo no Flamengo, São Paulo, Vasco, Palmeiras. Então nós jogamos juntos muito tempo, e no Botafogo já, né? Quando eu inteirei ali 19, 20 anos, já estava no tempo de eu bater asas, né, de eu jogar. Eu não queria ser reserva no Botafogo, eu queria jogar, porque eu fui para Minas, né, disputei o Campeonato Mineiro e me destaquei no campeonato ali. Depois recebi um convite para jogar em Goiás, fui para Goiás, joguei em Goiás também. E nesse período eu estava lá em Palmas de Tocantins, foi a última partida que eu disputei. Acabou o jogo, eu fui para o vestiário chorando muito. As pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Assim que nós chegamos no hotel, eu liguei para minha noiva, liguei para meus pais e disse assim: olha, vamos me buscar no aeroporto, porque eu estou indo embora e isso aqui não é mais para mim. Meu pai, minha mãe, né? Pai, qual é o pai e mãe que não quer ver o filho se destacando na vida, seja em qual área for? Mas certo é que eles tentaram argumentar: o que você está fazendo? Você está louco? E eu disse: não, algo maior e mais forte do que eu está me chamando, eu preciso ir embora. E foi isso que aconteceu. No outro dia de manhã, na quinta-feira, 11h30 da manhã, eu cheguei em casa e disse aos meus pais que eu estava abandonando a minha carreira, e dali para frente eu resolvi seguir outro caminho, né? Resolvi entregar minha vida para Deus e realmente entregar de verdade. Logo na semana que eu cheguei, eu fui até a igreja onde nós fomos apresentados ao Evangelho, e ali nós fomos muito bem recebidos. A igreja nos recebeu com alegria. A minha história cativou as pessoas, né? A minha história, de certa forma, chamou a atenção das pessoas. E estando ali na igreja como membro ainda, com o passar do tempo, não foi muito tempo, 6, 7 meses, nós nos envolvemos no trabalho da igreja, no dia a dia da igreja. E 6 meses depois, eu fui consagrado a evangelista. E como evangelista, eu comecei a dirigir igreja, participava dos cultos, fazia os cultos, dirigia os cultos, até 1 ano e meio depois eu ser consagrado a pastor. E dali para frente a gente veio crescendo dentro da denominação, e nós fomos eleitos, depois de quase longos 10 anos, nós fomos eleitos. Eu fui eleito como pastor-presidente, assumi a presidência da igreja, assumi toda a responsabilidade da igreja, todos os trabalhos da igreja, os projetos da igreja. Comecei a viver um novo tempo na minha vida, né? Até que eu comecei a querer confrontar a verdade. Eu costumo dizer que o meu grande conflito, ele começou primeiramente dentro de mim. Eu, por muitas vezes, eu vou dizer assim,
50% dos meus sermões de determinado tempo para cá, eu citava a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nessa busca, né, de buscar argumento para rechaçar, né, tudo aquilo que a Igreja Adventista acredita, todos os dogmas da igreja, eu me deparei com a TV Novo Tempo. Eu me lembro que certo dia o pastor Luiz Gonçalves estava falando sobre o sábado. E eu já estava há muito tempo tentando encontrar argumento para rechaçar o sábado. Eu me sentei em frente à televisão, eu gravei o programa e assim que terminei a gravação, eu peguei a minha Bíblia e ele falava, ele citava um versículo e eu abria a minha Bíblia e falava com ele sozinho. A minha esposa, ela imaginou que eu estava, você está ficando maluco, rapaz? Mas foi assim, uma coisa assim de 2h30 até que eu não encontrei mais argumento. Foi quando eu comecei a ter a certeza de que eu estava fazendo o caminho inverso. E as minhas mensagens, olha só, as minhas mensagens na igreja ao qual eu era pastor presidente, eu comecei a trazer alguns ensinamentos que eu via através dos pastores da Novo Tempo, eu trazia para as minhas mensagens, para os meus sermões. E as pessoas começaram a notar a diferença. Quando eles começaram a notar essa diferença, eu comecei a ter sérios problemas na igreja onde eu estava. E foi aí que eu procurei o pastor Ezequias, mas antes disso, o irmão Hélio, ele é ancião da igreja, ele já há 5 anos ele nos fazia o convite para ir à igreja, e ele pegou e entrou em contato com o pastor Ezequias, disse: pastor, olha, tem um irmão, ele é pastor evangélico, ele está passando por muitas dificuldades, ele começou a entender a verdade, mas na verdade só começou, ele não está entendendo nada. Então eu cheguei na casa do pastor Ezequias, nós conversamos por quase 2 horas, eu abri meu coração, ele com muito carinho conversou muito comigo e eu saí dali com a certeza que tudo que eu vivi, que tudo que eu passei foi apenas um caminho para me conhecer a Cristo como conheço hoje, a verdade como a conheço hoje. Eu saí daquela visita, daquela conversa com o pastor. No outro dia nós tínhamos uma reunião de ministério. Então, naquela reunião, com todo o ministério, com toda a diretoria, eu entreguei o meu cargo de pastor e deixei mais 12 anos de trabalho, de evangelho, de busca, de construção de igreja, uma vida, deixei para trás para eu estar servindo a Deus aqui. Olhando para trás, na minha história lá atrás, eu entendo que tudo tinha que culminar no que eu estou vivendo hoje. Eu sei que algo tremendo, maior do que eu, mais poderoso do que eu, está acontecendo na minha vida hoje, e tudo graças à trajetória que nós vivemos, a forma que Deus nos conduziu até aqui e, logicamente, a nossa chegada até aqui. Tudo isso foi e faz parte de um grande agir de Deus.